Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo vestido. Esse aqui é o vestido Camila e ele vai vestir uma criança de 3 anos. Eu espero que vocês gostem demais dessa minha aula. Só lembrando, pessoal, que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo as minhas outras redes sociais e as medidas de como eu faço em outros tamanhos. Vamos à nossa videoaula? Na aula de hoje eu vou utilizar esses dois novelos, eles têm 500 metros, é 100% algodão, a Tex é 295, essa cor é a 3227 e essa aqui é a 8001, então eu vou utilizar dois novelos. Vou utilizar a agulha 1,75 e tesoura para a gente arrematar os fios. Eu vou iniciar fazendo 130 correntinhas, então eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 130. Feita aqui as minhas 130 correntinhas, vou colocar elas bem certinha. Vem aqui na primeira que eu fiz. E faço um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Venho na próxima correntinha, faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto aqui da carreira de base. Quando eu for finalizar essa carreira, eu volto pra gente continuar. Finalizando a carreira, pessoal, eu venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo e vou colocar 2 pontos altos juntos. Venho no próximo, vou colocar apenas um, venho no próximo, apenas um ponto alto. Aí, no próximo, coloco 2 pontos altos juntos. Ó, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, 2 pontos altos juntos. Então, a cada 2 pontos altos sozinho, eu vou fazer um aumento colocando 2 juntos. E dessa forma, eu vou percorrer toda a carreira. Carreira finalizada, pessoal, como tá ficando. Então, agora, nós vamos fazer assim, ó. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui nesse mesmo ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. Fiquei com 2 grupinhos de 2 pontos altos juntos. Agora, eu dou a laçada, vou pular 1, 2, venho no próximo, faço 2 pontos altos juntos. Venho no próximo, 2 pontos altos juntos. Dou a laçada, vou pular 1, 2, venho no próximo, faço 2 pontos altos juntos. Venho no próximo, 2 pontos altos juntos. Pulo 1, 2, venho no próximo e faço 2 pontos altos juntos. Venho no próximo, 2 pontos altos juntos. E dessa forma eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira. Finalizando a carreira, pessoal, eu venho na terceira correntinha, pulo 2 e faço um ponto baixíssimo. Caminho aqui no segundo ponto com ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, volto aqui nesse mesmo ponto, faço um meio ponto alto, volto nesse mesmo ponto e faço um meio ponto alto, ficando com 2 meio ponto alto. Ao final, eu vou ignorar aquela uma correntinha que eu acabei de fazer. Venho no próximo ponto, faço meio ponto alto. Volto nesse mesmo ponto, faço meio ponto alto. Faço 2 correntinhas, vou pular aqui o último e o primeiro. Venho no segundo, faço meio ponto alto, volto nesse mesmo ponto, faço meio ponto alto. Venho no próximo ponto, faço meio ponto alto, volto nele mesmo e faço meio ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo aqui o último e o primeiro, venho no próximo, faço meio ponto alto. Volto nele mesmo, faço meio ponto alto. Venho no próximo, faço meio ponto alto. Volto nele mesmo e faço meio ponto alto.
E dessa forma, eu vou percorrer toda a carreira. Finalizando aqui a carreira, pessoal, então, eu venho aqui no primeiro meio ponto alto que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. Vou voltar aqui no espaço e faço um ponto baixíssimo, pra gente ficar aqui no espaço e não ter que caminhar aqui entre os pontos. Então, aqui eu vou fazer 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e depois eu vou completar aqui na hora que eu for finalizar a carreira. Então, eu vou dar a laçada, venho no espacinho seguinte e vou colocar aqui um bloquinho com 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Dou a laçada, venho no espacinho seguinte e faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Dou a laçada, venho no espacinho seguinte e faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Quando eu for finalizar aqui a carreira, eu volto pra gente continuar. E dessa forma, em cada espacinho, eu vou colocar 5 pontos altos. Finalizando a carreira, então, eu venho aqui onde eu coloquei aquelas 3 primeiras correntinhas e vou colocar aqui junto 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Conto 1, 2 e na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui no primeiro ponto com ponto baixíssimo e no segundo com ponto baixíssimo. Aqui entre o segundo e o terceiro também vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, que depois eu vou ignorar essa corrente. Venho aqui entre um ponto e o outro e coloco 2 meio ponto alto. Dou a laçada, venho aqui, eu vou pular o ponto, entre aqui o terceiro e o quarto ponto, vou colocar 2 meio ponto alto. Faço 3 correntinhas, vou pular aqui o primeiro, o segundo, então, entre o segundo e o terceiro, vou colocar 2 meio ponto alto. 1 e 2. Pulo aqui, então, entre o terceiro e o quarto, coloco 2 meio ponto alto. Faço 3 correntinhas, pulo aqui o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro, coloco 2 meio ponto alto. Entre o terceiro e o quarto, coloco 2 meio ponto alto. Mais uma vez, faço 3 correntinhas, pulo aqui o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro, eu coloco 2 meio ponto alto juntos. Entre o terceiro e o quarto, 2 meio ponto alto juntos. E dessa forma, eu vou percorrer toda a nossa carreira. Finalizando a carreira, pessoal, então, eu venho aqui no primeiro meio ponto alto que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. Volto aqui atrás e faço aqui um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, venho no espacinho seguinte e vou colocar 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Venho no espacinho seguinte e coloco 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Venho no espacinho seguinte e faço 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. E dessa forma, eu vou percorrer por toda a carreira. Em cada espacinho de 3 correntinhas, eu vou colocar 5 pontos altos juntos e já volto pra gente continuar. Finalizando a carreira, pessoal, olha como tá ficando aqui a nossa pala. Então, eu dou a laçada e venho aqui onde eu coloquei as 3 primeiras correntinhas e vou completar com 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Venho na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Caminho no primeiro ponto com ponto baixíssimo, no segundo com ponto baixíssimo e aqui no intervalo entre o segundo e o terceiro ponto. Faço uma correntinha, venho aqui entre um ponto e o outro, vou fazer 2 meio ponto alto. Venho aqui, ó, pulo o próximo ponto, entre o terceiro e o quarto ponto, coloco 2 meio ponto alto. Estou fazendo igualzinho eu fiz aqui, ó, nessa carreira de baixo.
faço 3 correntinhas, pulo aqui o primeiro e o segundo, e entre o terceiro, o segundo e o terceiro, faço 2 meio ponto alto. Venho entre o terceiro e o quarto e faço 2 meio ponto alto juntos. Faço 3 correntinhas, pulo o primeiro, entre o segundo e o terceiro, coloco 2 meio ponto alto. Venho entre o terceiro e o quarto e coloco 2 meio ponto alto. E dessa forma eu vou percorrer toda a nossa carreira. Finalizando aqui a carreira, pessoal, eu venho aqui no primeiro meio ponto alto que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. Volto aqui no espacinho, faço um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, quando eu for finalizar eu vou completar. Eu venho no espaço seguinte e coloco 5 pontos altos, igual a gente já vem fazendo na carreira anterior. Venho no espacinho seguinte e coloco 5 pontos altos. Então, pessoal, eu vou fazer aqui essa carreira, que é os bloquinhos de 5 pontos altos. Depois eu vou fazer a carreira de meio ponto alto e vou fazer mais uma carreira de 5 pontos altos. Então, aqui, só para vocês entenderem. Então, eu vou fazer essa carreira, que é preencher todos os espacinhos com 5 pontos altos. Quando eu finalizar aqui, eu vou completar, igual eu tô fazendo aqui nas carreiras anteriores. Vou fazer essa carreira de bloquinhos aqui de meio pontos altos, igualzinho a gente fez aqui nessa carreira anterior. E vou fazer mais uma de bloquinhos de 5 pontos altos e volto pra gente continuar. Então, faço de vocês aí. Pronto, pessoal, terminei aqui as 3 carreiras e contando todas as carreiras, desde da primeira de pontos altos, eu tenho aqui 11 carreiras. Eu tenho aqui, pessoal, 44 bloquinhos de 5 pontos altos. Então, aqui eu tenho 44, eu dividi por 4 e deu 11. Então, é 11 para cada divisão aqui. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou pegar um marcador. Se você não tiver um marcador, você pega uma linha de outra cor e dá um nozinho e amarra, né? Então, aqui, ó, eu finalizei aqui. Então, eu conto aqui para trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aqui, ó. 11 motivos. Então, eu ponho aqui o meu marcador. Ó. E vou conferir de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 para a parte da frente. Pego aqui o marcador, ó, e coloco aqui, ó, entre o 11 e o 12. E conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, aqui, eu vou prender o marcador entre os blocos, ó, e confiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá errado. Então, é aqui, ó. 11. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 motivos. Agora, eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, eu tenho aqui, ó, 11 motivos para a frente, 11 motivos para as costas, 11 motivos para a primeira manga e 11 motivos para a segunda manga. Então, eu terminei aqui, né? O meu motivo. Então, como que a gente vai fazer? Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até eu chegar no próximo marcador. Então, vou fazer apenas ponto sobre ponto, ó.
Então, eu vou fazer aqui os meus pontos altos. Quando eu chegar aqui, ó, no marcador, eu volto pra gente continuar. Cheguei aqui no marcador, ó, então eu fiz aqui o último ponto, aqui é onde está o marcador do bloquinho de 5. Então, eu vou dar laçada, venho aqui no bloquinho de 5 seguinte e faço um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. E, novamente, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto aqui da carreira de base, até eu chegar no próximo marcador. Esse aqui eu já posso tirar, ó, formamos aqui a primeira manga aqui do nosso vestidinho. Então, eu vou seguir fazendo aqui um ponto alto para cada ponto aqui da carreira de base. Quando eu chegar no próximo marcador, eu volto pra gente continuar. Cheguei aqui no outro marcador, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Tiro o marcador, ó, e formei aqui a outra manga. Faço 3 correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto aqui da carreira de base. Quando eu finalizar essa carreira, eu volto pra gente continuar. Então, agora eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, ó. Chego aqui, vou fazer um ponto alto sobre ponto, finalizo a carreira e volto pra gente continuar. Pronto, pessoal, carreira finalizada, ó, como tá ficando aqui a pala do nosso vestidinho, ó. Muito bonito, bonitinho, né? Então, como que tá ficando. Então, agora, pessoal, eu vou repetir o que eu fiz na carreira anterior. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Então, apenas ponto sobre ponto, ó. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3 carreiras, tô na terceira carreira de ponto alto. Então, eu vou fazer aqui aproximadamente 8 carreiras em ponto alto. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras e volto para mostrar para vocês quantas carreiras de ponto alto eu fiz. Então, é só isso, ponto sobre ponto. Então, eu finalizo a terceira carreira, devo fazer aproximadamente 8, então, eu devo fazer aproximadamente mais 5 carreiras em ponto alto. Então, eu vou fazer as minhas aqui e volto mostrando pra vocês quantas eu fiz e como que tá ficando aqui o nosso vestidinho. Pronto, pessoal, ó, terminei aqui as 8 carreiras, ó, como que ficou aqui a nossa pala do nosso vestidinho. Então, agora a gente vai dar início à sainha. Então, como que nós vamos fazer? Então, eu vou finalizar aqui a carreira, ó. Vou deixar o fio branco em espera, entro aqui com o rosa. Venho, se você estiver fazendo de uma cor só, você pode continuar fazendo de uma cor só. Então, eu venho aqui, passo o fio rosa por dentro, puxo o branco e vou deixar o branco em espera. Então, aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base. Mas nós vamos fazer assim, ó. Fiz aqui um ponto alto e outro. Então, agora eu venho aqui no terceiro ponto e faço 2 pontos altos juntos. Venho no próximo, faço um ponto, venho no próximo, faço um ponto. Venho aqui no próximo e coloco 2 pontos altos juntos. Venho no próximo, coloco um ponto, venho no próximo, coloco um ponto, venho no próximo e coloco 2 pontos altos juntos. Venho no próximo, coloco um ponto, venho no próximo, coloco um ponto. No próximo, eu vou colocar 2 pontos altos juntos. Então, a cada 2 pontos sozinho, no próximo, eu vou colocar 2 pontos altos juntos. Vou fazer assim por toda a carreira e já volto pra gente continuar. Finalizando a carreira, eu venho na terceira correntinha, deixo o meu fio rosa em espera, pego o fio branco e passo por dentro fazendo um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer assim, ó, eu faço
dou três correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto. Venho no próximo ponto e coloco 2 pontos altos. Vou pular aqui 1, 2, no terceiro eu faço 2 pontos altos juntos. No próximo, 2 pontos altos juntos. Dou a laçada, vou pular 1, 2, no próximo eu faço 2 pontos altos juntos. No próximo, 2 pontos altos juntos. Dou a laçada, vou pular 1, 2, no terceiro faço 2 pontos altos juntos. Venho no próximo, 2 pontos altos juntos. Dou a laçada, vou pular 1, 2, no terceiro faço 2 pontos altos juntos. Venho no próximo, faço 2 pontos altos juntos. E dessa forma eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira. Finalizando aqui a carreira, pessoal, então eu vou pular 1, 2, venho aqui na terceira correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Agora eu vou deixar o branco em espera, venho no próximo ponto, puxo o rosa fazendo um ponto baixíssimo, porque eu vou pular aqui o primeiro ponto. Então, eu faço uma correntinha, que ao final eu vou ignorar ela, venho nesse mesmo ponto e coloco 2 meio ponto alto. Venho no próximo ponto e coloco 2 meio ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo aqui o último e o primeiro, venho no próximo, coloco meio ponto alto, volto nele mesmo, coloco meio ponto alto, venho no próximo, coloco meio ponto alto, volto nele mesmo e faço meio ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo o último e o primeiro, venho no próximo, faço 2 meio ponto alto. Venho no próximo e coloco 2 meio ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo o último e o primeiro, venho no próximo e coloco 2 meio ponto alto juntos. Venho no próximo e coloco 2 meio ponto altos juntos. Ó. E dessa forma eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira. Finalizando aqui a carreira, pessoal, eu venho aqui, ó, no primeiro meio ponto alto que eu fiz, faço um ponto baixíssimo. Deixo a linha rosa em espera, passo aqui por baixo a agulha, puxo a branca no meio da rosa e faço um ponto baixíssimo. Então, agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Quando eu for finalizar, eu vou completar aqui. Então, eu venho aqui no próximo espacinho e vou colocar aqui 4 pontos altos. 3 e 4. Venho no espacinho seguinte e vou colocar 4 pontos altos. Venho no espacinho seguinte, sem corrente de separação, e vou colocar 4 pontos altos. E dessa forma, eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira. Finalizando aqui a carreira, pessoal, eu venho aqui onde eu coloquei as 3 correntinhas e vou completar aqui fazendo 3 pontos altos. Conto 1, 2, 3, na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo e no segundo, eu vou deixar o branco em espera, vou puxar o rosa e faço uma correntinha. Volto aqui nesse mesmo ponto e vou colocar aqui 2 meio ponto alto. Venho no próximo ponto, faço 2 meio ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo aqui o último e o primeiro, venho no segundo e coloco 2 meio ponto alto. Venho no próximo e coloco 2 meio ponto alto. Dou a laçada, pulo aqui o último e o primeiro, venho no segundo e faço 2 meio ponto alto, no terceiro 2 meio ponto alto. Igualzinho eu fiz aqui na carreira de baixo. E dessa forma eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira. Finalizando mais uma carreira, pessoal, olha como tá ficando aqui o nosso vestidinho, ó. Então, agora, eu faço 2 correntinhas.
Venho aqui no primeiro meio ponto que eu fiz, faço um ponto baixíssimo, tiro aqui a agulha, passo aqui por dentro, passo por dentro do fio rosa, deixo ele em espera, pego o branco e passo por dentro. Faço uma, duas, três correntinhas. Na hora que eu for finalizar, eu vou completar aqui com mais 3 pontos altos. Venho no espacinho seguinte e coloco 4 pontos altos. Venho no espacinho seguinte e coloco 4 pontos altos. Venho no espacinho seguinte e coloco 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Então, pessoal, eu vou fazer essa carreira de bloquinho, depois branco com 4 pontos altos. Depois eu vou fazer uma carreira com rosa, depois uma carreira com branco e uma carreira com rosa. Então, eu vou fazer branco, rosa, branco, rosa. Quando eu finalizar a quarta carreira, que é de rosa, eu volto pra gente continuar. Então, nós vamos fazer igualzinho. Nós vamos fazer o rosa aqui, ó, dessa forma que nós estamos fazendo, 2 meio ponto alto nos 2 pontos do meio, separado por 2 correntinhas. Depois, o branco, nós vamos colocar 4 pontos altos no espacinho. E aí, quando eu finalizar aqui as carreiras, eu volto pra gente continuar. Então, de novo, vou fazer uma branca, uma rosa, intercalando as carreiras. Então, eu faço uma branca, uma rosa, uma branca e uma rosa e volto pra gente continuar. Ó, fiz aqui a carreira de branco, de rosa, de branco e a de rosa. Então, agora, nós vamos finalizar aqui a carreira de rosa. Eu faço 2 correntinhas, venho aqui no primeiro meio ponto que eu fiz, faço um ponto baixíssimo, tiro aqui, pego o fio branco, passo aqui por dentro do rosa e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, venho no espaço seguinte, vou colocar 5 pontos altos agora. Então, eu faço 3, 4 e 5. Venho no espacinho seguinte e coloco 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Venho no espacinho seguinte, sem corrente de separação. E coloco 5 pontos altos. E dessa forma, eu vou percorrer por toda a nossa carreira. Finalizando a carreira, pessoal, eu venho aqui onde eu coloquei as 3 correntinhas e vou completar aqui com 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Conto 1, 2, na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Então, agora eu vou caminhar no primeiro ponto com ponto baixíssimo, no segundo ponto com ponto baixíssimo, e aqui, ó, entre o segundo e o terceiro ponto, eu passo a minha agulha, deixo o fio branco em espera e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer uma correntinha, volto aqui nesse mesmo espacinho e vou colocar aqui 2 meio ponto alto. Venho entre o terceiro e o quarto ponto e vou colocar 2 meio ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo aqui o último, o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro eu vou colocar 2 meio ponto alto, entre o terceiro e o quarto, 2 meio ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo aqui os 2 últimos e os 2 primeiros, venho entre o segundo e o terceiro, coloco 2 meio ponto alto, entre o terceiro e o quarto, 2 meio ponto alto. E dessa forma, eu vou percorrer toda a nossa carreira.
Pronto, pessoal, finalizei aqui mais uma carreira, né? Estou finalizando. E olha aqui como tá ficando o nosso vestidinho, ó. Então, aqui, ó, nós vamos fazer assim. Eu faço 2 correntinhas, venho aqui no primeiro, meio ponto alto que eu fiz, e faço um ponto baixíssimo. Vou passar a minha agulha aqui por baixo, passo aqui dentro do rosa, pego o fio branco e passo por dentro. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas já é um ponto alto e ao final eu vou completar aqui. Venho no espacinho seguinte e coloco 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Venho no espacinho seguinte e faço 5 pontos altos juntos. Venho no espacinho seguinte e coloco 5 pontos altos juntos. E dessa forma, eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira. Finalizando a carreira, pessoal, então sempre que for finalizar a parte branca, a gente vai completar aqui com os pontos que estiverem faltando. Nesse caso, 4 pontos altos. Venho na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Caminho no próximo ponto com ponto baixíssimo e no próximo com um ponto baixíssimo. Entro com a minha agulha entre o segundo e o terceiro ponto, puxo o fio rosa, faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, volto aqui nesse mesmo espacinho, vou colocar 2 meio ponto alto. Venho entre o terceiro e o quarto ponto e coloco 2 meio ponto alto. Faço 2 correntinhas, vou pular aqui o primeiro, o segundo, entre o segundo e o terceiro, vou colocar 2 meio ponto alto. Entre o terceiro e o quarto, 2 meio ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo aqui os 2 e os 2 primeiros. Entre o segundo e o terceiro, faço 2 meio ponto alto. Entre o terceiro e o quarto, 2 meio ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo aqui os 2 primeiros, os 2 últimos, os 2 primeiros. Entre o segundo e o terceiro, faço 2 meio ponto alto. Entre o terceiro e o quarto, 2 meio ponto alto. E dessa forma, eu vou percorrer aqui toda a nossa carreira. Finalizando aqui a carreira, pessoal, eu faço 2 correntinhas. Venho aqui onde eu coloquei o primeiro meio ponto alto. Faço um ponto baixíssimo na cor rosa ainda. Se você estiver fazendo uma cor só, você vai fazer de uma cor só. Então, aqui, ó, mesmo com uma cor só, você tem que fazer esse mesmo processo aqui, ó. Você tira da agulha, passa por baixo e passa na alcinha de novo e puxa aqui no espacinho com ponto baixíssimo. Se você também quiser caminhar até chegar no próximo espacinho, você pode caminhar. Só que depois fica aquela marcação. Então, para não ficar marcação, eu estou fazendo dessa forma. Então, aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho no espaço seguinte e vou colocar aqui 5 pontos altos juntos. 3, 4 e 5. Venho no espacinho seguinte e vou colocar 5 pontos altos juntos. Venho no espacinho seguinte e vou colocar 5 pontos altos juntos. E dessa forma, pessoal, eu vou intercalando entre a carreira de 5 pontos altos na cor branca e as carreiras de meio ponto alto na cor rosa, até eu atingir aqui uma quantidade de carreiras que eu preciso aqui para o tamanho do meu vestidinho. Então, eu vou fazer aqui, eu devo fazer aproximadamente de 10 a 15 carreiras. E aí, quando eu voltar, eu falo com vocês quantas carreiras eu fiz e pra gente dar continuidade aqui o nosso vestidinho. Então, agora não tem segredo. A gente vai sempre intercalando entre o bloquinho de 5 pontos altos e a carreira de rosa, que é de meio pontos altos. Então, aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, vou terminar aqui a quinta e devo fazer aproximadamente umas 15 carreiras. Então, faça de vocês aí que eu já volto.
Pronto, pessoal, terminei aqui as minhas carreiras. Então, eu fiz aqui mais 25 carreiras, um total dessa parte aqui que eu iniciei com rosa, nós temos aqui 34 carreiras. Se você quiser fazer maior, você pode continuar fazendo as carreiras para vocês fazerem maior. Então, agora, eu finalizei aqui na cor branca, ó, e deixei o rosa em espera. Então, eu vou arrematar esse fio branco, ó. Vou arrematar o fio branco. E venho com o meu fio rosa. E nós vamos continuar aqui, ó. Fazer a nossa última carreira de acabamento. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, vou passar o branco aqui por baixo, pra gente já ir arrematando ele. Faço aqui 3 correntinhas. E para cada ponto aqui da carreira de base, eu vou fazer um ponto alto. Apenas isso. Vou fazer um ponto alto para cada ponto. Quando eu for finalizar aqui a carreira, eu finalizo aqui na terceira correntinha. Eu vou arrematar esse fio. Vou colocar aqui uma florzinha para enfeitar o meu vestidinho. E quando eu voltar agora, eu volto mostrando o meu vestidinho prontinho para vocês. Então, faço de vocês aí que eu já volto. Pronto, pessoal, arrematei aqui o fio, coloquei aqui uma florzinha, ó, e como que ficou aqui o nosso vestidinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa minha videoaula. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. Meu muito obrigada a todas vocês. Fiquem com Deus. Tchau!